Este é o hall de entrada do meu irmão. É um espaço bastante apertado, então lugares para guardar sapatos, casacos e bolsas sempre foram difíceis de encontrar. Então queríamos ver se poderíamos aproveitar este espaço embaixo da escada. Primeiro, vou perfurar um buraco de inspeção para que possamos ver o que tem dentro. Eu tenho uma broca de núcleo de 100 milímetros que sempre fez um ótimo trabalho ao cortar blocos de concreto. No entanto, não foi páreo para os blocos dentro desta parede. Faíscas estavam voando por todos os lados. Este bloco era realmente resistente. Parecia que não estávamos chegando a lugar nenhum, então era necessário mudar de abordagem. Então comecei a fazer uma série de furos com uma broca de alvenaria comum. Isso limpou o suficiente do resíduo para permitir que a broca de núcleo finalmente cortasse. Depois de fazer uma pequena pesquisa, acho que isso é chamado de bloco de clinker. Era bastante comum na década de 30, quando esta casa foi construída, e é composto por material de resíduos de usinas de energia a carvão. Posso então dar uma olhada por dentro, e há um bom espaço à esquerda aqui. Mas à direita estamos quase encostados em outra parede de bloco, que é a parede de fundo desta despensa. A propósito, geralmente escadas como estas são autossustentáveis. Toda a força vem dos longarinas, o que significa que a parede abaixo não é estrutural. Mas antes de embarcar em um projeto como este, pode valer a pena consultar um engenheiro estrutural ou um bom construtor. Não sei se você notou todos aqueles blocos de madeira no chão. São blocos de cola e eles devem ser fixados onde cada degrau encontra o espelho. Eles devem ter se soltado e caído ao longo dos anos, mas vamos fixá-los novamente mais tarde. Antes de fazermos qualquer corte, cobrimos a área da melhor maneira possível com lençóis para poeira. Isso vai criar uma bagunça e tanto. Então, qualquer coisa que possamos fazer para limitar isso deve nos poupar muito trabalho de limpeza mais tarde. Eu estava planejando usar uma linha a laser para cortar, mas não havia espaço suficiente, então acabei marcando uma linha com lápis. Eu não preciso que meus cortes sejam perfeitamente retos de qualquer maneira, mas eu quero que os cortes sejam o mais vertical possível. Nós realmente deveríamos ter conseguido outra lona para colocar sobre o carpete, mas estupidamente não fizemos isso. Nós selamos todas as portas do corredor, então pelo menos toda a poeira ficaria confinada a este pequeno espaço. Estou usando minha esmerilhadeira com uma lâmina de diamante de 230 milímetros. Isso tem uma profundidade de corte suficiente para cortar essas paredes de 62 milímetros de espessura, consistindo em gesso de 12 milímetros e bloco de 50 milímetros. Como você pode ver, as coisas ficaram muito empoeiradas muito rapidamente e nós disparamos o alarme de fumaça. Eu montei um ventilador para soprar a poeira para fora, mas não acho que ajudou muito. O que ajudou, no entanto, foi usar meu soprador de folhas para limpar o máximo de poeira possível. Um pouco mais de perfuração com broca foi necessário para limpar os resíduos em cada canto, onde a lâmina não conseguia alcançar. E então, finalmente, podemos remover os blocos. E também o antigo rodapé. Eu estava planejando enquadrar a abertura com madeira para ajudar a suportar os blocos aqui em cima. Mas, infelizmente, encontramos um problema. Notamos uma rachadura fina na linha de argamassa entre dois blocos, o que tornou a parede à esquerda um pouco instável. Então, chegamos à decisão de que seria melhor remover o resto da parede inteiramente e reconstruí-la mais tarde. Então é isso que vamos fazer. Mas em vez de fazer mais cortes e criar mais bagunça, vou usar um formão em vez disso, apenas para remover este último pedacinho. Há alguns anos, em uma venda de jardim, peguei esses grandes azulejos estilo terrazzo, mas nunca soube realmente o que fazer com eles até agora.
Depois que o piso de concreto foi limpo e livre de poeira, comecei a aplicar um pouco deste produto chamado Primer G. Acho que é semelhante ao estireno butadieno borracha, que basicamente vai reduzir a sucção do concreto, para que ele não absorva toda a umidade do adesivo de azulejo que vou usar. O que você está fazendo, Kit? Estou aplicando o primer. Por quê? Porque isso vai ajudar os azulejos a assentarem melhor. Por quê? Porque os azulejos vão no chão. Por quê? Porque é onde eles vivem. Por quê? Eu não sei por quê. Eu apenas pincelo e depois coloco um ventilador para acelerar o tempo de secagem e estava seco em 20 minutos. Os azulejos têm 800 milímetros quadrados, então estou medindo cerca de 820 milímetros aqui para levar em conta o fato de que vamos colocar um gesso de 12 milímetros nesta parede mais tarde. Eu também quero alguns milímetros para as linhas de rejunte entre os azulejos. E a partir daí, posso calcular quais cortes preciso fazer para que o segundo azulejo preencha o resto do espaço. Estou usando uma lâmina de diamante novamente para cortar o azulejo. E então, posso começar a misturar algum adesivo para azulejos. Porque esses azulejos são tão grandes, mas o espaço em que estamos trabalhando é tão pequeno, vai ser complicado posicionar os azulejos corretamente. Teria sido muito mais fácil usar azulejos menores, mas de um jeito ou de outro, vamos colocá-los lá. Eu também apliquei argamassa na parte de trás de cada azulejo para garantir uma boa aderência. Eu precisei de ajuda para colocar o segundo. E depois de um pouco de ajuste, ele se encaixou bem com uma linha de rejunte de 3 milímetros entre eles. Eu reservei um tempo para o adesivo secar. Ele endurece em 3 a 4 horas. Mas eu não tinha tanto tempo para esperar. Então eu queria rejuntar depois de cerca de 1 hora ou mais, e parecia firme o suficiente naquele momento para eu continuar com isso. Eu limpo qualquer sujeira com uma esponja, mas tem que ser uma esponja rosa. Caso contrário, não funcionará corretamente. De volta à minha oficina agora, e preciso construir algum tipo de solução de armazenamento que aproveite ao máximo o espaço embaixo das escadas. Então eu peguei um Medium Density Fiberboard de 18 milímetros e com todas as medidas necessárias em mãos, comecei a marcar e cortar 2 painéis laterais. Então eu peguei alguns pedaços de Medium Density Fiberboard de 24 milímetros para cortar algumas prateleiras. Estou usando Medium Density Fiberboard mais espesso para isso, porque essas prateleiras vão se estender por pouco mais de 800 milímetros sem suporte, e eu não quero que elas cedam. Eu arredondo as bordas frontais. E posso começar a aplicar o primer em tudo. Para as bordas de Medium Density Fiberboard, é realmente importante lixar cuidadosamente após a aplicação do primer para obter uma boa cobertura com a tinta e deixar tudo perfeitamente liso. Na minha opinião, realmente não há necessidade de produtos seladores para Medium Density Fiberboard. Com um par de espaçadores embaixo, posso encaixar a primeira prateleira e estou apenas usando cola e parafusos porque os painéis laterais aqui nunca serão vistos. Dito isso, eu preenchi as cabeças dos parafusos de qualquer maneira. E estou usando tinta branca de madeira acetinada como camada superior, que será bonita e durável. Voltei para meus irmãos agora, e, infelizmente, as prateleiras que construí não cabiam exatamente entre as duas longarinas. Era 1 milímetro ou 2 mais largo do que deveria ter sido. Foi uma correção fácil. No entanto, eu apenas fiz um corte diagonal em um lado para que ele se encaixasse sob a longarina. Então eu posso posicioná-lo e determinar o quão grande eu quero que minha nova abertura seja para que eu possa começar a enquadrar a parede. Estou usando um 3x2 para isso, ou 63 por 38 milímetros de madeira de seção retangular calibrada, e vou cortar uma placa de base primeiro. Eu instalei a placa de base usando parafusos de concreto diretamente no concreto abaixo, e então eu posso apenas medir para cada montante.
Enquanto eu estava de volta à oficina, também preparei algumas outras coisas e bugigangas, incluindo o uso de alguns pinheiros recuperados para fazer alguns revestimentos de porta. Algum Medium Density Fiberboard de 18 mm para fazer uma porta. Também este pedaço de Medium Density Fiberboard de 6 mm para revestir a estrutura da parede. Eu também tinha alguns desses fechos de porta de pressão para abrir. Eu comprei esses quando fiz meus cães de bancada pop-up. Vou deixar um link para esse vídeo abaixo na descrição. Infelizmente, porém, eu não tinha nenhum suporte para eles. Então, vou fazer os meus próprios. Eu tinha alguns pedaços sobressalentes de arquitrave de meia cana aqui em cima que podemos usar ao redor da porta. A última peça que fiz na oficina foi este limiar de Medium Density Fiberboard de 24 mm que estou prestes a instalar. E instalar isso antes do revestimento da porta acabou sendo um erro. Vou mostrar o porquê um pouco mais tarde no vídeo. Então eu posso colocar os revestimentos da porta. Antes de pendurar a porta, temos um pedaço de placa de gesso que podemos usar para cobrir a parede de bloco. A placa de gesso geralmente é fixada usando adesivo para a placa de gesso, ou o que eu usei no passado é a espuma em spray. Mas sair para comprar apenas para este pedaço de placa de gesso parecia um desperdício de tempo e dinheiro. E como tínhamos meio saco de adesivo para azulejos sobrando, eu misturei um pouco disso até obter uma consistência bastante espessa e vamos tentar isso em vez disso. Certamente parecia estar aderindo muito bem e sem muito escorregamento também, então nós fomos em frente. E pareceu funcionar muito bem, embora eu tenha adicionado um parafuso no topo da parede fora da câmera, apenas porque precisava ser puxado um pouco no topo. Estava um pouco escuro e desconfortável para filmar lá dentro. Eu também estava ficando sem tempo neste dia específico, então estou começando a me apressar um pouco. A porta foi cortada em tamanho maior, para que eu possa fazer alguns cortes para fazê-la caber. Ah, e não se preocupe com aquele grande espaço no topo por enquanto. Então eu posso ir aparando a rodapé para encaixar a guarnição e aqui é onde eu percebi que foi um erro instalar o limiar antes do revestimento e da guarnição. Você pode ver aqui que eu tive que cortar um pequeno entalhe. Mas espero que uma vez calafetado e pintado, isso pareça bom. E estou marcando o ângulo bissectado aqui, para que eles se encontrem bem. Não preciso saber qual é o ângulo. Posso apenas trabalhar com as marcas do meu lápis e cortar de acordo. E uma vez que todas essas peças estão no lugar, eu posso calafetar as lacunas. Desculpe se as últimas imagens foram um pouco apressadas, mas eu fiquei sem tempo e meu irmão ficou feliz em terminar os últimos detalhes da decoração. Então, vamos dar uma olhada no trabalho finalizado.